turma aqui, eu vou te falar. Vamos lá então, vamos chamar uma matéria. O governo federal reconheceu a situação de emergência em 30 municípios de Santa Catarina atingidos aí pelas fortes chuvas. E a Defesa Civil alerta para volumes acima da média em grande parte do país. O Instituto Nacional de Meteorologia avisou que a chuva pode ultrapassar a 50 milímetros em vários estados. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia alertou que os acumulados de chuva podem ultrapassar os 50 milímetros em várias partes do estado. Aqui no Centro-Oeste, por exemplo, o alerta vale para a região central de Goiás e aqui para o Distrito Federal, onde a gente teve uma madrugada de muita chuva. O tempo segue encoberto por aqui. Já na região norte, o alerta inclui grande parte do Amazonas, o norte de Rondônia e o leste do Acre. No sudeste, a chuva vai ser mais intensa no sul de Minas Gerais e no leste de São Paulo. E Renata, agora na região sul, que já vem sofrendo com os temporais, desde a semana passada, a região também está incluída nesse alerta do INMET. Os acumulados podem ultrapassar também os 50 milímetros no oeste do Paraná e também no oeste de Santa Catarina, estado que vem sofrendo com os temporais. A gente lembra que de domingo para segunda-feira voltou a chover forte em algumas regiões do estado, o que provocou alagamentos, deslizamentos. Muita gente foi forçada a sair de casa e pelo menos 4 pessoas morreram em Santa Catarina por causa da situação por lá. Nessa segunda-feira, então, o governo federal reconheceu o estado de emergência em 30 municípios de Santa Catarina. Com isso, as prefeituras vão ter acesso facilitado a recursos federais. E também nessa segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, se reuniu por videochamada com o governador do estado, Carlos Moisés. Tá aí, né? Uma reportagem muito interessante da TV Brasil e a gente vai falar agora de um tornado, mas antes de eu chamar esse tornado, eu vou falar com o Ezequiel Matos. Tudo bem, Ezequiel? Tudo bem, Sabrina? Tudo jóia. Ótimo. Tudo ótimo. O Ezequiel, que é especialista, gente, em previsão do tempo, porque ele trabalhou muito tempo na Defesa Civil, então ele tem essa vantagem de poder falar com propriedade sobre esses fenômenos naturais, e a gente vai falar de um deles, que é o tornado, gente. E olha, moradores de Planaltina registraram aí um momento em que um tornado se formou na região. A imagem é impressionante, gente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esse tipo de fenômeno é bastante comum nesta época do ano por conta da instabilidade do clima. Outra reportagem da TV Brasil, vamos ver? O momento exato em que um tornado se formou lá na região. A imagem é impressionante. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, apesar disso aí que você está vendo, meu amigo, esse tipo de fenômeno é bastante comum nessa época do ano. Graças a Deus eu nunca topei com nenhum, viu? Isso por conta da instabilidade do clima. Nossa, esse fenômeno é tão comum assim por conta desse elevado calor e condições climáticas, Ezequiel? Exatamente, Sabrina. O que algumas pessoas acreditam, que quando olham tornados na televisão, acham que é uma característica típica de Estados Unidos, lá na região do Golfo do México, está enganado. O Brasil, ele inclusive ocupa o segundo lugar entre os países com maior incidentes de tornados. Nossa. Parece que não, mas, por exemplo, alguns dados, porque a Unicamp, um estudo geográfico foi feito na Unicamp e aponta, Sabrina, que no período de 1999 a 2011, o Brasil registrou 205 casos de tornados. Nossa. Parece que é algo assim, está longe, não tem nada a ver com a nossa realidade, mas tem sim. O que a gente precisa trazer de conhecimento e clareza para as pessoas? Que o que nós não temos é furacão. O Brasil não é típico do nosso país formações de furacão. Certo. Porém, os tornados e os ciclones subtropicais, que são aqueles que se formam no oceano e atingirá aquela região mais litorânea, esses nós temos. E a gente precisa explicar que esses fenômenos ocorrem justamente pelo choque das duas massas. A massa de ar quente, que às vezes se estabiliza por muito tempo em uma determinada região, e aí quando começa a chegar uma instabilidade, um tempo de massa de ar frio ou uma instabilidade de chuvas,
o choque dessas duas massas vai formar uma colisão entre as nuvens, que a gente vai falar daquele sistema de rotação, né? As próprias nuvens, elas vão se encontrar e elas vão começar a formar aquele sistema de rotação até tocar o solo. Aí que a gente vai chamar ele realmente de tornado. Porque o ciclone, como a própria a palavra, a gente sempre vai falar sobre ciclone subtropical, porque ele vai se formar na água, ele vai se formar no oceano. O tornado não, ele toca o solo mesmo, ele começa no solo. Ele é diferente do ciclone, que vai começar no oceano, o tornado ele vai tocar o solo. E a gente precisa trazer uma informação importante para as pessoas, porque dentro desse estudo que foi realizado, o estado de São Paulo está entre os estados brasileiros com o maior risco de formação de tornados. O estudo aponta que além do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também têm essa possibilidade, as condições de formar tornados. E especificamente para a região de Campinas, a gente precisa informar que a região de Campinas ela faz parte de uma rota de tornados. Assim como nós vimos na matéria da TV Brasil, a formação de um tornado é possível ter na região? Sim. E o estudo aponta que as cidades de Sumaré, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara, Paulínia, Indaiatuba, Itu e Itupeva têm a maior probabilidade de ocorrer esses eventos. Por quê? Entre todas essas, justamente pela quantidade de casos que já foram registrados no período. Olha então, só, o período gente, que foi analisado, que foi 1990 a 2011, aponta que houve incidências de casos nesses municípios. Então, dentro das rotas da formação, principalmente por conta da direção do vento, que ele vem, e a velocidade que o vento vem, que é como se fosse uma rota de ventos. Né? Ele tem uma definição da rota onde o vento vai passar, e a gente já teve muitos casos, inclusive em Santa Bárbara, que a gente fala assim, ocorrências de rajadas de ventos, que os ventos passaram de 120 km por hora. É importante as pessoas entenderem que às vezes a gente fala assim, teve ocorrências com ventos, mas foram rajadas de vento de 120 km por hora. Aí alguns pensam, mas será que não foi tornado? A gente pode dizer que não, porque o tornado só se ele tiver o formato de rotação, e que é muito mais perigoso do que uma rajada, porque pode ser que atinja a mesma velocidade, mas o potencial de destruição de um tornado é muito maior do que uma rajada. Só para você ter uma ideia, gente, aquele tornado que a gente acabou de ver na reportagem da TV Brasil, pode-se ter aí a duração de 5 minutos e ainda ter os ventos até 180 km por hora. É muita coisa. Em 5 minutos. Imagina o estrago que faz em 5 minutos. Então, tem que tomar cuidado. E é importante, Sabrina, a gente trazer a informação da seguinte situação. Rajada de vento, tornado e microexplosão, que vai ser um assunto que nós vamos trazer no decorrer aqui dos nossos programas, são eventos que a gente chama de tempestades ou eventos severos. Eventos severos, os radares meteorológicos não conseguem fazer a previsão dele como a gente faz com a chuva. Então, por exemplo, desde sexta-feira nós estamos falando da frente de instabilidade que está causando as chuvas que nós vimos nesses últimos dias. Diferente dos eventos severos. A previsão de um evento severo é de 30 minutos a 1 hora com antecedência. Porque você tem que analisar as formações das nuvens, o que tem dentro dessa nuvem, o tipo de tempestade, para conseguir identificar que existe o risco ou não da formação de um tornado ou de uma microexplosão. Então tem que ficar sempre atento aos alertas, como é importante a gente trazer essa informação, que hoje a Defesa Civil do Estado de São Paulo ela disponibiliza os alertas por SMS, quando a pessoa entra no seu celular e faz o cadastro no SMS 40199. Então você passa a receber os alertas pelo seu celular. É importante estar atento porque o evento severo, de fato, vai chegar pelo seu celular. Não tem como a gente prever ele com antecedência. Poxa vida, gente, olha só. Que bom. E todo mundo pode ter? Qualquer pessoa pode ter esse acesso? Qualquer pessoa. 40199. Você vai entrar lá no seu celular, na caixinha de mensagens, o SMS, né? Quanto tempo a gente já não fala mais de SMS depois do WhatsApp, né? Sim. Mas as notícias chegam por lá, os alertas chegam por lá, você vai entrar no seu SMS e você vai mandar uma mensagem para o número 40199. Você pode mandar a palavra sim no 40199, aí você vai receber uma mensagem perguntando se você confirma que quer aceitar alertas da Defesa Civil. Você vai confirmar, eles vão pedir para você informar o CEP da onde você mora ou da sua cidade, porque aí eles vão restringir os alertas em cima do CEP que você enviar. Se você mandou do município, então todos os alertas ali para a região do seu município você vai receber no seu celular.
Fantástico, gente, tá vendo? Aproveita aí porque pelo menos fica esperto aí com qualquer alerta. Que mais, Ezequiel, que você tem aí para nos informar? Nós conversamos ontem, antes da gente... Os raios, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre os raios? A gente trouxe algumas imagens e é importante, antes da gente passar as imagens, Sabrina, por que a gente optou falar sobre os raios hoje? Porque a gente tem que lembrar que hoje tem um alerta vigente, especificamente para esta quarta-feira, de chuvas fortes, né, com potenciais de tempestades, acompanhadas de granizo, rajadas de vento e tempestades de raio. E dentro das tempestades de raio, então, a gente prometeu que a gente traria informações sobre os raios. Sim. É importante, vamos pedir para o Lucas colocar o primeiro vídeo na tela de um raio. É uma das melhores imagens, a gente pode ver o raio atingindo aí uma árvore, né, do lado de uma casa. O poder de destruição é muito grande. Em lembrar aí que os raios vão se formar por choque de partículas dentro das nuvens, que vão gerar a formação de raios, né? As partículas dentro das nuvens vão gerar uma descarga de energia, que são os famosos raios, como a gente está vendo na imagem. E a maioria dos raios, eles vão sempre afetar campos, áreas abertas, né? É o mais comum chegar em áreas abertas. Por isso que quando você vai na praia no período de verão, você vê aquelas informações sempre do Corpo de Bombeiros que você não fique na praia quando estiver chovendo, porque de fato a praia ela se torna um ambiente propício para quedas de raio, assim como as árvores. A gente tem que lembrar, árvore não é sinônimo de proteção em dias de chuva. Ela funciona como um para-raio natural. Ela vai puxar o raio para ela, como a gente viu na imagem. Então a possibilidade dos raios cair nas árvores é muito grande e, obviamente, se você estiver ali embaixo, você vai sofrer com essa descarga. E, inclusive, Sabrina, nós trouxemos as imagens dos raios que atingiram uma árvore em Santa Bárbara. Vamos pedir para o Lucas pôr na tela. Aqui nós estamos vendo, é ali na rua Tupis, próximo ao São Francisco, sim, né, na zona sul de Santa Bárbara. A gente consegue observar aí, nós recebemos essas imagens de telespectadores que mandaram para a gente no WhatsApp. Essa foi uma árvore que foi atingida por um raio, a gente consegue ver em detalhes o caminho que esse raio fez, né? Literalmente ele rachou essa árvore, a gente pode olhar no tronco dela, todo o tronco comprometido. Você imagina isso atingindo uma pessoa? Com certeza, nossa. Nós estamos vendo toda a rachadura, né? Partiu a árvore. Essa árvore é uma árvore sem vida que agora está apresentando riscos, sim, né? De cair, porque a sua estrutura foi comprometida com relação a esse raio. Mas olha o perigo, a gente consegue ver aqui do lado, né? Santa Bárbara do Oeste, nessas últimas chuvas. Se tivesse passando ali alguém por perto, poderia ter sido afetado por esse raio também. Poderia ser afetado por esse raio. Gente, é muito perigoso mesmo. Então, quando tem um alerta falando que existem chuvas com possibilidade de tempestades de raio, é importante a gente lembrar, Sabrina, que antes da chuva cair, aquele volume de chuvas que a gente vê, o que cai antes é o raio. O raio ele não vem depois da chuva nem durante a chuva, ele vem antes da chuva. Né? Ele antecipa a chuva. Então, quando a gente vê aquelas informações, existem riscos de temporais com tempestades de raio, fica atento que até mesmo antes de começar a chover, a gente já vai começar a ouvir o barulho dos trovões e os raios. É isso aí. Eu ia perguntar dos trovões, porque dizem que quando o trovão, você faz uma contagem do barulho do trovão, é porque ele está mais distante, tem uma coisa assim, tem a ver? É tudo balela. Tudo balela, e vamos trazer informações específicas sobre o trovão? Vamos, gostei, né? Vamos. Tá vendo só? É isso aí. A gente vai trazendo sempre, atualizando vocês aí em casa, desses efeitos, né, fenômenos naturais em relação ao clima e ao tempo. E para a gente fechar as informações aqui do tempo, vamos trazer uma notícia boa, né? Depois desse alerta que foi divulgado, é importante a gente lembrar que se você olhar para fora da sua casa, pela janela da sua casa, se for na rua, você vai observar que o céu está com nuvens carregadas. Sim. Então o alerta ainda está vigente para hoje, pode ser que chova ainda, né, essa noite, mas essa frente de instabilidade que nós estamos vendo atuando desde sexta-feira aqui no estado está indo embora, Sabrina. Né? Que bom. Essa madrugada, tchau para ela. Tende-se que essa madrugada ela se desloque para o estado de Minas. Então as chuvas se concentram mais
no estado de Minas Gerais, e o sol volta a predominar na nossa região. Com a predominação do sol, né, então a partir de amanhã é para o tempo começar a firmar, ter dias mais ensolarados, as temperaturas voltam a subir, com máximas chegando a 32, 33 graus. Oh, que maravilha, né, gente? É isso que a gente quer mudar um pouquinho, né? Porque chovendo todos os dias, desde o dia 1º de dezembro. Vamos saber então como ficam as temperaturas aqui na nossa região? Vamos lá, começando pela cidade de Americana. Ah lá, já vai mudar um pouquinho. Mínima de 19, máxima de 27, mas ainda continua com a probabilidade de chuva aí. 90%. Próxima cidade é Nova Odessa. Ó, Nova Odessa vai para 28 graus a máxima. Também com chances de 90% de chuva. Opa, saí quase aqui fora do enquadramento. Próxima cidade, Campinas. Mínima de 19, máxima de 26 e também com chances de chuva, gente. E para encerrar, Montemor. Montemor também, cidade quente, 28 a máxima aí. A mínima sempre no mesmo patamar, 19, 20, 17, né? É sempre isso. Sempre nessa... E aí, do decorrer dos próximos dias, a gente vai ter o aumento gradativo das temperaturas, voltar àquela sensação que nós estávamos no começo da semana passada, né? Aquela sensação de abafado, de calor, voltando as temperaturas para 32. Sexta-feira no Jogo do Brasil, então vai estar quente, vai estar calor, vai estar gostoso? Esperamos, né, Sabrina? E esperamos que esteja. Delícia, né? Vamos acompanhar e trazer mais informações no programa de amanhã, sobre como vai estar o tempo para aqueles que estão na expectativa de aproveitar o Jogo do Brasil, de sair de casa, fazer o seu churrasco, ou ir até mesmo em algum estabelecimento, um restaurante, um barzinho, para poder torcer pelo Brasil, né? Vamos trazer as informações de como vai estar o tempo sexta-feira. É isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigada, Ezequiel, mais uma Sabrina. vez.